Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Convidamos vocês aí em casa para refletirem connosco sobre 2 contos e também aqui nas cabecinhas brilhantes das pessoas que nos acompanham hoje neste palco. Vou passar a palavra para elas dizerem um olá aí para casa. Alzira. Olá, é sempre um prazer voltar. Um beijinho para nós todos aqui que estamos neste estúdio. Um beijinho lá para casa e vamos a isso. Olá, obrigada a todos os que nos acompanham. Muito bem, Paulo. Olá, olha, um prazer estar aqui com vocês outra vez. Já tinha saudades disso. E um beijinho lá para casa e um abraço para quem nos vê e ouve. Muito bem, muito obrigada. A janela fechou-se, brusca e inesperadamente. Ela ficou do lado de fora. Cerrou o punho e bateu-lhe com força. A janela nem cedeu um pouco. Frustrada, sentou-se e pensou que no dia seguinte alguém a abriria. A noite estava gelada, mas não se afastou dali. Só conhece a vida no interior daquela janela. Contudo, no erguer, a mesma mantinha-se cerrada, impenetrável. Suquiou-lhe longamente com tanto furor que as mãos ficaram em ferida. Imagine-se como lhe sangrava a alma. Só queria que ela se abrisse. Ruminava naquele pensamento como uma louca. Para ela era demasiado tenebroso afastar-se da janela. No seu interior residia o conhecido. Acocorava-se debaixo da ombreira quando lhe faltavam as forças para assoquiar. Uma noite tempestuosa levou-lhe o fôlego. E o medo do desconhecido vendou-lhe a possibilidade de enxergar a porta escancarada que estava mesmo ali ao lado. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vamos começar com o Paulo. Olha, eu gostei muito desse conto e para já fiquei com uma... Aqui há uns dias a gente falou aqui num texto por causa do desapego. Tu falaste nisso e foi uma coisa que me ficou na cabeça porque tu disseste que era muito bom a gente ter o desapego e não, era uma coisa muito importante na nossa vida. E por acaso foi uma coisa que eu depois comecei a pensar nela e é mesmo verdade. O texto em si é uma metáfora muito engraçada e muito bem escrita de alguém que está preso ao passado, que está preso a algo que é muito familiar e quando normalmente a família é acolhimento e ela está presa ali, não se consegue desprender, não se consegue andar, não se consegue voar, como a gente costuma dizer. E depois o desapego no contexto do texto tem que ser a gente tem que ter coragem para fazer. E ela acho que não tem, está sempre a olhar para dentro. E tenho aqui 2 ou 3 perguntas que eu fiz a mim mesmo. Porquê é que a gente insiste tanto em estar cómodos, em estar presos à nossa vida e por muitas vezes ela faz-nos mal e nos prejudica diariamente e a gente está sempre a olhar e tem medo de dar um passo. A resposta é também fisiológica. O que acontece é que o nosso cérebro é amigo da inércia. O nosso cérebro é preguiçoso, é amigo da inércia e então ele sente-se muito mais confortável quando gasta menos energia. Nós gastamos menos energia quando estamos nas zonas que nós conhecemos. E por isso é que muitas vezes, até quando começa a haver desconforto por baixo da nossa zona de conforto, nós mantemos muitas vezes nos sítios onde estamos desconfortáveis. Porque é muito maior o medo da aventura e de ir para um sítio que eu não conheço do que ter de lidar com as adversidades dos sítios que eu conheço. Mas diz-me uma coisa, pronto, eu percebi e eu acho que o nosso cérebro é preguiçoso, mas diz-me uma coisa, se eu fico presa pelo cérebro, porque é preguiçoso, não é? Porque é mesmo assim, não é fácil da gente pôr o cérebro a trabalhar e pensar... Coragem, foi a palavra que tu usaste. usaste. É isso mesmo. Coragem, seguir o coração. Mas eu nunca relacionei o cérebro com coragem. Coragem é seguir o coração. Se a gente pensar cérebro, razão, e há as coisas que às vezes tem que seguir o coração. O cérebro, o que é que nos diz? Epá, tu estás tanto bem aqui, estás a te ficar aqui. É muito interessante, porque eu vou-vos fazer aqui só uma analogia. Imaginemos o seguinte, a gente tem
a gente tem um fogão e as duas bocas estão acesas. E temos 2 panelas em cima com água. Numa panela a água já está a ferver. Na outra, a água ainda está fria. Mas vai aquecer eventualmente porque a chama está acesa. Eu tenho 2 sapos e deixo cair os 2 para dentro da panela. Qual é o sapo que sobrevive? O que cai na água fervente, o que vai ser largado para a água fervente ou o que vai ser largado na água fria? Qual deles é que sobrevive? O da água fria, porque está na sua zona de conforto. Não, o que se vai para a água quente, que ele salta logo. Ele salta, O desaparece. outro está na confortável, deixando ficar, O deixa da estar. água fervente salta logo. Pá, isto não é nada confortável aqui, salta. Não é para O que é mim. que acontece com o da água fria? Ele cai e aquilo até é confortável. Epá, estou bem fixe aqui, está tudo ótimo. Ai, estava a perguntar qual era o confortável. Ah, não. A água começa a aquecer e o sapo começa a pensar: epá, já fui mais feliz aqui, eu acho que já estive melhor aqui. Isto são coisas da minha cabeça, eu sempre estive bem aqui, é claro que eu estou bem aqui, não é? E a água vai sucessivamente aquecendo e como ele não ganha a coragem de sair dali porque sempre foi confortável e agora, porque é que me deixou de ser? Não, são coisas da minha imaginação, ou muitas vezes até se apercebe que não é confortável, mas o medo de fracassar, de sair, nós temos muito medo do fracasso. Pois, e sabes, Não acho que conseguir. a gente fica cegos, cegos cegos entre aspas, à situação, fica cegos, fica com o olhar preso ali àquela situação, que tem medo do desconhecido, fica com. E é o que acontece a E ela. assim, eu aqui, é assim, por exemplo, vou só acabar o sapo a água aquece, ele acaba por morrer cozido, não é? Em relação a esta situação, o que é que acontece? Porque é que nós temos muito medo do desconhecido? Primeiro porque temos medo de falhar e temos medo do ridículo. Todas as pessoas têm medo do ridículo. Eu aqui sei como é que sou, aqui sei o que é que faço, aqui sei o que é que me espera. Mesmo que às vezes eu tenha dias menos bons, e se calhar até tenho muitos dias menos bons, mas eu sei o que é expectável, sei o que é que posso esperar daquela pessoa, sei o que é que pedem de mim, sei que expectativas é que tenho. Eu conheço isto, mesmo que seja adverso, eu conheço essa adversidade. Eu ter que sair para o outro lado e ter que lidar com outras pessoas, com outras circunstâncias, com outras tarefas, com outras funções, com outras expectativas, pode-me colocar num escrutínio muito grande. E se eu falho? E o que é que vão pensar sobre mim? E se eu não sou capaz? E se eu aceito este desafio, se eu fico aquém? Mergulhar para o desconhecido é sempre uma coisa meia... Portanto, é preciso a coragem para mergulhar para o desconhecido. Mas também, para a gente se habituar ao desconhecido, temos que nos aventurar. Temos que ir ao desconhecido. Temos que andar. Temos que ir ao desconhecido. Temos que procurar. Temos que procurar e ter coragem para mergulhar para ele. Eu costumo dizer que a nossa zona de conforto pode ser só o nosso cantinho de sofá, aquele cantinho que a gente gosta mais, com a nossa mantinha, mas a nossa zona de conforto, sempre permitir avançar mais, pode ser a casa toda. Depois pode ser a casa e o quintal, a casa e a vizinhança, a casa e a freguesia, a casa e o concelho, a casa e a ilha, a casa e o país, a casa e o mundo. Portanto, mas eu tenho que me aventurar. Eu tenho que dizer que sim, mesmo que o meu coração ou a minha razão diga assim, e se tu dizes que sim e falhas, vou-vos dar um exemplo. Vocês são convidados para ir fazer uma palestra, falar com imensas pessoas e um dos grandes medos que muitas pessoas têm, falar não é transversal, é falar para o público. Porquê? Está tudo a olhar para mim. Tu sabes que eu acho muito... Posso fazer ridículo. Exatamente, e se riem de mim, não é? Tu sabes que eu acho muito bonito, eu acho que há beleza quando alguém pensa para si e diz às pessoas, acho que há muita beleza quando diz que algo acabou, sabes? Quando a gente diz com sinceridade, olha, isto acabou, eu vou andar para a frente. Eu acho bonito isso da parte de quem assume. Quero fechar este ciclo da minha vida. Mas eu quero acho passar isto, por uma nova fase, uma nova etapa. A coragem é uma coisa bonita na vida da pessoa. E quando eu ouço alguém que diz, olha, isto para mim acabou. Podemos estar a falar de empregos, relacionamentos, seja lá o que for. Quando a gente diz, venda de uma casa. A venda de uma casa, que é aquilo que a gente... Por isso é muito interessante teres trazido a situação do desapego. Não, o desapego quando acabei o texto, eu lembrei-me da conversa que eu tinha tido contigo aqui e é uma coisa que o desapego faz todo o sentido num relacionamento, num saber emprego. Deixar ir. É saber deixar ir, é ter a esperança que há alguma coisa para lá daquilo que a gente, da nossa zona de conforto, há alguma coisa, por muito difícil que seja. É esperar sempre o melhor. É isso mesmo, é esperar. Mas parece que há sempre uma vozinha de um lado a dizer vai, aventura-te, e o outro lado a puxar para trás, não. E depois sim. Eu tenho aqui mais uma pergunta que eu faço a vocês as três.
como é que a gente aprende a reconhecer que a porta está aberta? Ou que a janela está aberta? Como é que a gente aprende? Porque isto varia de pessoa para pessoa e isto é uma coisa muito difícil. Não é? É difícil da gente. Como é que a gente sabe que aquela oportunidade está ali? Como é que aquela janela está ali? Escutando os que estão a ver a situação de fora, primeiro. Sabendo escutar. E depois já sempre é assim, tu também sabes sair da situação e ver a situação de fora, porque, por exemplo, tem aqui uma nota, junto ao farol é sempre escuro. Junto ao farol, quando estamos junto a um farol, é escuro. Quando tu afastas-te do farol, tu vês aquela luz linda do farol. Esta foi a frase que, quando acabei de ler, foi a frase que me lembrei. Está bem encaixado. E a questão aí, como é que eu posso ver a porta escancarada? Que além de que viu a porta escancarada que estava ao lado. Era a janela neste caso. Exatamente. Tão focada fora, estava tão Porque focada no que conhecia. Ela tinha o foco no conhecido que ela estava cega para tudo o que estava além dali. Exatamente. Tudo. Ou seja, ela só se focou no problema e não se focou na solução. Na programação neurolinguística fala-se muito sobre isso, que é sobre o mapa, por isso essa analogia do farol é muito interessante, que é sobre a questão do mapa da nossa vida. Nós às vezes temos um problema, por exemplo, neste caso, vamos pegar nisso numa situação, vamos retirar a metáfora aqui do texto e vamos pegar numa situação que possa ser mais prática. Imaginemos que ela é despedida, ou imaginemos que ela tem um determinado trabalho e trabalha numa fábrica e a fábrica cessa, ok? Pronto. E ela fica no desemprego. Aquela porta fechou-se e ela conhecia aquele trabalho e não conhece mais nenhum outro, não é? E o que é que ela fez? Aquilo é o problema dela, desemprego. E ela pega numa lupa, tem o seu mapa toda a vida e está só com a lupa a olhar para aquele problema. Enquanto ela não se afastar e olhar para o seu mapa toda a vida e perceber que aquele pontinho é um pontinho muito pequeno em todas as possibilidades que ela tem. E ela tem muitas oportunidades à sua espera. Exatamente, enquanto o foco for só aquele pontinho com a lupa, aquele pontinho é um buraco enorme, é um buraco negro enorme. Eu acho também se for num Isto é como se relacionamento... costuma dizer, nunca se fechou uma porta que não se abrisse uma janela, neste caso uma janela fechada com uma porta aberta. uma Isso aqui porta é o Mas eu acho que a gente só vê Nunca se isso quando fechou. a gente... É mais apertada, pode ser que a janela pode ser mais apertada para entrar e para sair, mas é uma solução. Eu acho que a gente também, se for num relacionamento, num trabalho, a gente nunca tem saudade. Mas num relacionamento... Nunca tenho saudades de trabalhos, pronto. Sim, há trabalho que a gente tem saudade, sim. Mas a gente eu falo num relacionamento que a gente normalmente tem saudade das pessoas. E eu então falo num relacionamento que é quando a gente aprende a ter saudade, ou quando a gente diz, eu a partir de agora vou ter só saudade do que aconteceu. Criaste boas memórias. Porque cria boas memórias. Acho que é na altura que a gente está prontos a dar o passo em frente. E eu acho que a gente deve se calar um bocadinho, ficar em silêncio e olhar. Porque as portas abertas não gritam, não chamam por tu. Tu é que tens que andar, não é? Exatamente. Elas não chamam, elas não estão a dizer anda cá que... A não ser que a gente tenha a nossa sorte da nossa vida e alguém nos empurre, porque também acontece. Mas a gente tem Por isso é que que... eu estava a dizer, as pessoas que nos empurram, por isso é que eu estava a dizer. Também é uma perspectiva É importante a gente escutar as pessoas que nos fora. conhecem bem e que estão fora e E veem a muitas questão vezes de as fora. pessoas que não nos conhecem bem é que são as pessoas que nesses casos dizem as coisas mais interessantes e e que nos ficam mais na cabeça. Eu acho que também é importante nesta situação colocarmos a nós próprios a seguinte pergunta: o que é que eu faria se não tivesse com medo? O que é que eu faria se não tivesse com medo? O que eu digo é o silêncio, é perceber, é entender as coisas. Se eu digo que não porque é por medo, então eu tenho que equacionar bem este não. Se calhar este não devia ser um sim. É prestar bem atenção aos... Porque às vezes o não é, se não for por medo, eu tenho que reequacionar este não. E ela, com medo, estagnou ali naquele sítio, onde podia ter dado um passo à frente, ter dado a volta à casa, e se calhar tinha visto a porta Ela até curava-se debaixo da ombreira. Se ela só se afasta da ombreira e da janela, olhava para lá e via a porta. É que estavas a dizer, tem que se afastar para afastar. Tem que se afastar. Exatamente. Eu até escrevi aqui por causa do desapego, porque já não foi agora, já foi há dias, mas fui buscar depois. O desapego, por mais difícil que seja, pode ser uma das maiores libertações que oferecemos a nós mesmos. Sem dúvida. Eu acho que a gente se sente livres quando se desapega de alguma coisa. Nós falamos muito da palavra paz, e para mim é das coisas mais bonitas que nós podemos sentir é paz. E a paz existe quando a gente começa a conseguir praticar o desapego. E fiquei com a palavra do desapego, isto foi uma coisa interessante que o texto... Todas me desapegadas. Não, porque desapego não é desamor. Não é desamor, nem é nada disso. O desapego é uma coisa muito importante na nossa vida, a gente liberta-se, é uma coisa muito importante. Se calhar não é bem neste sentido que às vezes, por exemplo,
tens um armário cheio de roupa, sapatos, coisas que tu adoras. Não me fales nisso que eu tenho tanto para fazer. Eu tenho tanto para me desapegar. Adoras. E quando fazes uma seleção, tu vês o espaço todo que tu tinhas. E desapego é conseguir pegar nisto e dizer assim, muito obrigada. Isto é uma boa analogia. É isso que eu faço. É uma boa analogia. Quando dou, nunca... já dei muito há pouco tempo e vou voltar a dar, porque tenho que fazer-me este desapego. Eu quando dou, eu antes de dar, eu olho para aquilo e falo com aquilo, digo obrigada, enquanto foste útil, muito obrigada, gostei muito de usar essa roupa, gostei muito de usar esses sapatos, obrigada, agora vais para um novo destino. E dou. E a verdade é que há pessoas que têm muita dificuldade de praticar esse desapego. Mas depois, mas até que chego lá. Ainda estava a falar do armário, e isto é uma coisa interessante. Eu dou muito. Eu dou muita roupa, dou. E então, mas é interessante que todas as vezes que vão tirar qualquer coisa para dar, aquilo há qualquer coisa que me diz, pá, isto se calhar... E se daqui se calhar volta a usar, se calhar se volta a ser moda, se calhar... É isso mesmo. Mas tu sabes que não vais voltar a usar. Aquilo vai ficar mais um ano ali outra vez parado. Foi o que me aconteceu. E cheguei a um ponto, não, tens que dar. Tu nunca isto é uma mais coisa usaste. interessante que os anos e que a nossa vida e que a nossa experiência, nós não aprendemos o desapego. Não. Mas eu é engraçado porque eu nunca fui apegada a coisas e para mim isso é muito interessante. Por exemplo, eu agora tenho a intenção de vender a minha casa. É uma casa que eu adoro, eu amo a minha casa, mas também consigo perceber os benefícios que eu posso ter depois de vender a casa. E eu consigo, mas não ficas triste? Não vais ficar triste. Ai, eu ficava muito triste. Não ficas triste, não ficas não sei o quê. E eu, não fico. Não fico. Eu também não fico, porque eu já falei aqui com vocês, eu sou uma pessoa que vive mais ou menos cada momento e vou vivendo. Percebes? Cada dia que eu acordo eu vou vivendo. E então, se é para vender a casa, por exemplo, eu vendo a casa no outro dia e tenho que começar a procurar uma casa. Eu tenho que fazer outra coisa, aquilo que eu me propus a fazer antes de... Percebes? Antes de vender a casa. E vivo muito o momento das coisas. Se eu vou para o hospital para ser operado, até ir para o hospital ainda penso no hospital. Quando eu entro à porta do hospital, penso em ser operado, percebes? Se eu vou fazer uma coisa qualquer, quando vou fazer, é naquela altura. Eu antes, eu não começo não antecipo a preocupação. Nunca antecipei. É para fazer isso. A minha cabeça cá, já tenho todo feito na cabeça. Nunca antecipo nada. Eu vou vivendo. É para vender a casa, pronto, olha, ok. Vamos resolver a venda da casa. Está resolvida, vamos partir para outra coisa. E eu faço a minha vida, aprendi desde a adolescência. Mas é um bom exemplo, eu também devia fazer assim. Mas a verdade é que há coisas que as pessoas têm muita dificuldade em se desapegar. Estou a falar só de coisas, bens materiais. Então, imaginemos o desapego de pessoas, não é? Temos que permitir que pessoas saiam da nossa vida, continuar a desejar-lhes bem, não é? Mas fazer com que isso não nos crie amarras ou muralhas intransponíveis. Eu nunca tive esse problema, porque talvez como tu sou um bocadinho desapegado, nunca tive esse... Portanto, há ali alturas da nossa vida que a gente fica ali um bocadinho em baixo e faz ali o meu luto. E é humano. E depois as coisas seguem normalmente, cada um segue... Fico sempre com as boas memórias de tudo o que aconteceu, que é uma coisa que nunca... Parece que no meu cérebro corta as coisas más, não penso nas coisas más. E é uma coisa interessante que eu, por exemplo, se passado um ano ou meses, se não falo com a pessoa, passado uns tempos, volto a falar com a pessoa, isto seja lá no amizade, seja lá o que for, porque acho interessante as coisas boas que a gente partilhou, é o que fica, porque eu não sou má pessoa, normalmente relaciono com pessoas que não são más pessoas, e uma pessoa que não amar tem sempre coisas boas para oferecer, e normalmente fico sempre com aquelas coisas boas, e acho que toda a gente devia ser assim, ficar com as coisas boas e deixar as caminhar coisas mais... leves, não é? Caminhar leves. É a melhor coisa que se faz. Muito bem, Aida. Eu já disse tudo o que tinha a dizer, não tem muito mais a acrescentar. Ok, então a gente vai aqui à Alzira e depois a gente torna aqui a fazer mais um debate, os quatro. Ora bem, já fomos tocando aqui em vários pontos. Esta mulher, quando se viu do lado de fora, para ela Alzira, não te esqueças de ver o que tu fazes. Ainda não tem nada para acrescentar porque ela está com tosse. Também. Não, mas eu já falei tanto. Mas só o facto de ela estar aqui já com a gente hoje, a gente se sente protegida. A cadeira fica preenchida, a gente fica aqui mais cheios, mais acolhedor. Quando falta aqui, ainda falta qualquer coisa, falta uma peça aqui do puzzle. O trio tem que estar sempre aqui. E é uma coisa muito engraçada, porque a gente está a falar em zona de conforto.
a gente já está juntos há muito tempo e vocês sentam-se sempre nas mesmas cadeiras. A gente nunca mudou. Isto é zona de conforto. Eu há bocado queria trocar. Eu disse a ela, não, eu Isto gosto é de ficar zona no de meio. conforto. Isso é a minha zona de conforto. Muito bem. Alzira, só foi aqui só um de parede. Prometo, pelo menos num dos programas, a gente vai trocar. E depois a gente vai dizer, no outro a gente vai dizer como é que a gente se sentiu naquela zona, fora da nossa zona de conforto. Exatamente. Pode ser? Exatamente. Pronto, está feito. Eu gostava de Não, dizer, porque é que a gente não faz isto para o segundo conto? No segundo conto Então a gente já vamos muda fazer as isto no segundo posições. conto, vamos. No segundo conto a gente já troca aqui. sim, ainda por cima começa logo aquele nome fantástico. Depois a gente fala, nós vamos lá. Portanto, essa mulher, quando se viu do lado de fora, ela sentiu o medo, o pânico do desconhecido. E ela, porquê? Porque ela só via o interior, aquilo que ela conhecia. E ela não quis ver a oportunidade que tinha de voltar. Portanto, ela não viu a oportunidade dela voltar ao interior através da porta. E não, e ela só quis ver foi através da janela. Ou então, aquela porta se calhar podia dar um interior diferente do que ela conhecia, mas mesmo assim ela não se deu a oportunidade de perceber possibilidades que poderia haver. E então eu acho que o desconhecido é um espaço de possibilidades, de incertezas, que pode ser tanto um desafio como uma oportunidade. Eu acho que a chave para lidar com o desconhecido está em abraçar a incerteza e a curiosidade. E eu já passo depois a explicar o porquê. E não temer o que não sabemos, que é o que a gente está sempre a temer, aquilo que a gente não sabe mais para a frente, a gente teme, e não devia de ser. O desconhecido pode representar o desafio, pode ser visto como um desafio, uma vez que a gente, como foi dito aqui muito bem, saímos da nossa zona de conforto e não obriga-nos a enfrentar o que não sabemos, como já tinha dito, e no entanto esse desafio pode ser uma oportunidade de crescimento, de aprender, de evoluir. É sempre. E é muito interessante, Alzira, porque sempre que nos aventuramos para além da nossa zona de conforto, estamos sempre a crescer numa zona de aprendizagem. Quer falhemos, que a gente até pode falhar, mas aprendemos na falha e no erro. Aprendemos. E podemos florescer. E é sempre uma oportunidade de aumentarmos o nosso autoconhecimento, que é nos conhecermos noutras realidades, com outras pessoas, noutras circunstâncias, e nós só crescemos quando nos desafiamos. Isso é extremamente importante. Quantas vezes eu dei por mim, imaginemos a fazerem uma proposta, um convite para alguma coisa e a pensar, ai meu Deus, a primeira reação é quase tipo não, porque depois vou ficar muito nervosa e se eu falho e se não consigo, depois não, Tânia, se a resposta se não vais fazer isso, prometo, avança. E depois avanço e na altura eu continuo às vezes muito nervosa e depois de passar pela circunstância, olhar para mim e dizer que bom que tu vieste, que bom que tu te aventuraste. Mas uma coisa que a gente Tanto fala que muito, tu cresceste que a gente com fala isso. muito aqui, que é o autoconhecimento. Eu agora estava a pensar, a Alzira estava a falar e a gente falou na coragem. E quando é que a gente se sente capaz de ter coragem? Porque eu também posso não... Vou falar num trabalho. Por exemplo, eu estou num trabalho e acabou o trabalho por uma razão qualquer. E eu tenho que avançar para o outro. Estou sempre com os olhos naquilo. E sinto que há uma porta aberta ali para... E até tenho coragem. E eu não me sinto capaz de... Ou não tenho os conhecimentos para... e como é que eu me desapego? Como é que eu vou ter coragem a saber que eu mesmo sinto que não sou capaz de... Mas aí Não podes temer o que não sabes. Exatamente. Não estás. Eu acabei de dizer, não podes temer o que não sabes. Há uma coisa que se chama o síndrome do impostor. E falo em conhecimento, é a gente ter, conhecer-se a nós próprios e saber que não somos capazes. Uma coisa é, eu não vou avançar porque eu tenho medo de falhar. Eu não estou a falar nisso, eu não vou avançar porque eu sei que não tens competências suficientes para ser bem sucedido. E toda a gente à volta diz assim, tu és capaz de... Então é aquela palavra que disse no outro dia, confia em ti. Mas quando não confiamos em nós... Mas não é bem isso que eu quero, não é bem isso que eu quero dizer. Mas o confiar em nós também faz parte do desconhecido. Eu quero fazer qualquer coisa de boa, mas bem feito. Uma coisa é, por exemplo, eu até sou convidada para fazer alguma coisa que nunca fiz antes, mas eu sei que tenho capacidade de aprender, tenho capacidade, tenho inteligência suficiente para pegar nas coisas, explorar coisas.
humildade para pedir ajuda. Eu sei que consigo. Nunca fiz isto, nunca trabalhei nesta Mas sei que sou área, capaz. mas sei que sou capaz. Ok. Ok? Isso aí é outra, Tenho medo, isso aí é outra mas coisa. sei que sou capaz. Agora, quando há muita gente à volta que te diz tu és capaz porque tu já fizeste isso que é igual, ou tu já fizeste aquilo porque é parecido, ou porque tu tens a inteligência para, ou se não tens a inteligência vais buscar conhecimento para, e tu, no teu íntimo, no teu pensamento, olhas para dentro e dizes, eu não sou capaz porque essas pessoas estão iludidas de uma coisa que se Síndrome percebe. do impostor. Síndrome do Nunca impostor. ouvi falar. Vais mal. O síndrome do impostor é quando nós consideramos, somos super competentes, mas consideramos que somos incapazes e que todas as pessoas que nos dizem que nós somos competentes e capazes nos estão a mentir ou nos querem agradar. Portanto, nós não acreditamos nas nossas reais capacidades. Isto é diferente de avançar para o desconhecido. Isto está para além do medo de avançar. Ou seja, isto implica efetivamente que essa pessoa tenha um escrutínio muito sincero em relação a si. E eu aí acho que tem que ser prático. Ou seja, tem que ser checklist. Ok, as pessoas dizem-me isto. Deixa-me ver, deixa-me testar se essa teoria dessas pessoas é verdadeira ou não. Essa pessoa diz isto. Epá, tu foste muito bem. Deixa-me ver. Epá, realmente... Já fiz algo assim. Pau, certo. Okay, e fiz bem. E na altura até tive uma promoção no meu trabalho. Ok. Então, essas vozes exteriores não me querem só agradar. Essas vozes exteriores não me estão a elogiar só para me seduzir. Há verdade nisto. Mas eu tenho que me permitir olhar para isso e colocar isto numa forma de factos. O que tu queres dizer Ou será coisa... o que tu sentes sentes que não és capaz, pode haver outra coisa por detrás disso? É o que eu ia dizer, se calhar é a preguiça o cérebro preguiçoso. Ou outra coisa. Pode haver outras coisas por trás disso, não sei, não percebo nada de psicologia, mas se calhar há outras coisas por trás disto. Que prende a pessoa. Pode ser gatilhos. Pode haver, às vezes tem a ver até com o nosso processo de socialização. Basta a gente ter tido alguém na nossa vida que nos era muito importante, uma figura de referência importante que diz assim, tu és incapaz. Ok. Tu não és pessoa talhada para o sucesso. Para fazer isso. O teu irmão vai conseguir enormes feitos, tu não parece que chegues lá. Basta termos isto na nossa cabeça que nós próprios muitas vezes boicotamos o nosso sucesso por dissermos que nós não éramos incapazes. E é quase como, e agora como é que eu vou ir ser contrário àquilo que é o meu fado, àquilo que é o meu família, destino. Pode ser mãe, pode ser pai que tinha dito isso. Não, é uma pessoa de referência. Isto é uma coisa, isso é uma coisa interessante. Eu falo da família porque é uma coisa interessante que tu estás a dizer. Ouve-se muitas vezes, o meu irmão é que sabe. Exatamente. Se fosses um bocadinho mais como o teu irmão, se calhar saías melhor na vida. Exatamente. Nunca chegaste lá porque nunca lutaste Isto são coisas que ficam na memória. São gatilhos que ficam na memória. Ficam. São das decepções. E faz com que a pessoa às vezes não avança ao longo de grandes anos a sua vida. E primeiro que se aperceba o que é que o retém, primeiro que se aperceba da sua autossabotagem, porque a gente está a falar aqui de autossabotagem. Sim, eu estou-me a sabotar a mim mesmo. A gente está a falar aqui de autossabotagem. Eu que quando disse isso é quando, por exemplo, se me conheço bem, se sei, percebes? E conheço-me bem, pronto, tu te conheces bem, tu já mergulhaste em ti mesmo para te perceberes, porque há pessoas que não se conhecem e a pessoa conhece-se bem e diz, não sou capaz de fazer isso porque nunca fiz. Ou, é uma coisa, agora eu ter a percepção e ter, não sou capaz. Isto é diferente. Eu não sou capaz porque... E isto é muito importante nós desconstruirmos mesmo. Porque é que eu acho isso? E depois é assim, se tem vozes ao meu redor que dizem isto não, o que tu estás a dizer não é coerente, isso não faz sentido. Não faz sentido com tudo aquilo que tu já provaste na tua vida e nas tuas ações da tua capacidade. E depois é muito importante fazer mesmo, para mim, a questão de checklist. Se a pessoa diz-me isso, deixa-me ver na minha história, na minha vivência, se eu consigo corroborar isto ou não. Eu consigo corroborar isto. Ou não consigo, não? Ou não consigo. Mas se calhar dos 10 itens vou corroborar 8 e só 2 é que eu vou ficar na dúvida se é aqueles que se calhar são... E aí é trabalhar as questões relacionadas com a autoestima porque há pessoas que infelizmente têm essa autossabotagem e pode ter a ver com processos do seu próprio processo de socialização e às vezes gatilhos que nem sequer se lembram bem, mas que depois quando começam a escrutinar porque é que eu penso isso sobre mim... Os gatilhos da adolescência eu acho que são piores que os de criança. É Os gatilhos de uma vida inteira. Não, os da adolescência são muito fortes.
Os da adolescência são muito fortes, até te libertares daqueles gatilhos Da da tua adolescência. primeira e da tua primeira e da tua segunda infância, os da segunda infância, há muitas coisas... Também. Mas os gatilhos, há gatilhos na adolescência dito por colegas, dito por na escola, que a gente Eu acho que já partilhei aqui, uma mãe vai à venda com os filhos e o senhor da venda diz à senhora, o teu filho, a dizer em relação a um dos filhos, o teu filho está cada vez mais bonito. E ela responde em frente de toda a gente que estava lá e de todos os irmãos, ele é o mais bonito, mas também é o mais burro. Ok? Uma criança que a mãe diz isso em alta voz à frente das pessoas, imagina o que é dito em casa. Se eu acredito... às vezes, Tânia, não é porque... Às vezes é para pôr os outros em pé de igualdade. Mas nunca se pode fazer isso. Não digo isto é o mesmo. Ela queria pensar, mas... Nunca dizer. Nunca dizer. Aliás, porque isto até este é um erro, este cada vez mais bonito, vários, mas todos os meus filhos são bonitos. Isto até é um erro muito grave. Pelo seguinte, porque ele disse, este teu filho é mais bonito. Ele disse, o teu filho está cada vez mais bonito. Não disse, é mais bonito que os outros. Não houve aqui comparação. Sim, o teu filho está cada vez mais bonito. Não foi mais bonito que os outros. Não foi isso que foi nada dito. Disso. Não é? Ele até podia ser mais feio e está cada vez mais bonito. Está cada vez mais bonito. Olha, realmente ele está a crescer e está a ficar... Pronto, e são todos bonitos. É só agradecer. Essas coisas até só se agradecem. Se há necessidade de acrescentar muito mais. E se tu cresces numa... alguém que é a tua figura de referência, a dizer, tu não és capaz, tu és burro, tu vais acreditar nisso. Vou só fazer aqui mais um paralelismo. Imaginemos um elefante bebê, e ele é preso numa estaca fortíssima, com uma corrente, ok? E ele é um elefante bebê, ele vai andar, ele quer se libertar da estaca, que ele quer se aventurar no mundo. E ele dá uns passos e a estaca não o deixa avançar. Ok, no dia seguinte ele repete no outro, ele repete semanas consecutivas. E depois percebe, eu sou incapaz, eu não consigo de arrancar essa estaca e de me aventurar pelo mundo. E deixa-se ficar. E a verdade é que ele deixa-se ficar, ele vai crescendo em força, vai crescendo em tamanho. Mas ele nunca mais se arriscou a dar 10 passos que eram agora, que a força que ele tinha agora, suficientes para se libertar da estaca e seguir. Ou seja, a estaca que o prendeu enquanto bebê, ele conseguiria mover em adulto, ele deixa de conseguir mover em adulto porque deixou de acreditar que era capaz. Muitas vezes abre-se uma porta de uma gaiola de um passarinho e ele nunca sai de lá. Há uma frase muito bonita que é: pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Eles têm medo do desconhecido. Sim, a gente abre quando saírem dali vão se libertar e esqueceram-se como usar as asas. Esqueceram-se como... Exatamente. Ok. Tínhamos tanto para dizer. Muito bem, mas há coisas que a gente pode resgatar e trazer também para o segundo conto. Estamos quase a chegar no segundo conto, umas trocas aqui. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Sejam bem-vindos de volta. Maldito tu que te entranhaste em mim. Maldito mundo que te colocou no meu caminho. Maldita eu que não consigo arrancar-te da pele. Maldito amor, maldita dor. És karma do meu pecado. Gravito à volta do desejo de te tornar a ter. Pensava que serias cura para a minha dor. Cor no cinzento dos meus dias. Desejo pontual e incisivo. És o avesso de tudo isso. És punhal nas minhas entranhas, névoa no meu pensamento, inquietude permanente e profunda. És o que eu quero e o que eu não quero. És ambivalência em mim. És azar, és pecado, és perfume e seiva na minha pele. Muito bem. Alzira. Olha, só o título para começar e o texto refere essa palavra várias vezes, que é a palavra maldito. Eu não gosto muito de pronunciar, porque esta palavra, quando a gente diz maldito ou maldita, não devemos pronunciar dentro da nossa casa. E eu vou dizer porquê. Não sei se vocês são céticos, se não são, se vão acreditar, não vão. Eu tenho essa consciência por vários motivos. Não é só esta palavra, são palavras também que associam a essa. A palavra miséria, desgraça, danado.
Tu és um danado, esse rapaz, percebe quando dizem isso e diz, ai, tal desgraça, a gente usa muita palavra dentro de casa, miséria, maldito, são palavras que atraem maldição, que atrai má energia e não se consegue evoluir depois na vida, a nossa vida fica estagnada. E quando a gente chama maldito alguém ou maldita e a gente diz, ai, maldito rapaz, a gente está a atrair para aquela pessoa, só as palavras que a gente diz àquela pessoa maldita, a gente já está a atrair a maldição. Estamos tipo a amaldiçoar, não é que a gente... já estamos a... Por acaso eu desconhecia isso. Exatamente, já estamos a levar para aquela pessoa a má energia e ele vai crescer com aquilo e a vida dele não fica parada, não evolui, a gente não está a ajudar a pessoa, a gente parece estar a atrair mesmo aquilo para eles. E quando nós dizemos então a nossa casa, estamos a atrair para nós. Portanto, o que estás a dizer é que na tua ótica, e naquilo que tu conheces, que já tens estudado sobre isso e que tem catalogado as questões da espiritualidade, não é? Eu que por acaso sou respeito, há pessoas que são certas. Não, sou um bocadinho leiga em relação a isso, nunca explorei isso, por isso vou-te fazer esta pergunta. Portanto, nós sabemos que somos todos energia e é claro que as palavras devem transportar também dessa carga energética, não é? Devem carregar carga energética. Então, segundo esta teoria, que depois é de explorar, porque por acaso desconheço, existem palavras que carregam essa carga energética e que se podem realmente escarificar nas pessoas, não é? Fica para toda a vida. Tu parece que ficas ali estagnada, sais dali. Tu dizes, mas porquê que eu não consigo evoluir em várias áreas da minha vida? Porquê que a minha vida não anda? Eu procuro emprego e não acho. Porquê que não anda? Porque tu tens uma carga já muito em cima de ti, é sempre a puxar para trás, a estagnar-te. E então quando eu comecei a ver, disse, essa palavra está em todo o lado, mas pronto, pelo menos é o que eu penso, os colegas não levem a mal, vocês podem não... Isto é um palco, é o palco do ser-se, não é? E portanto é o palco de nós falarmos um bocadinho sobre nós e sobre aquilo que é a nossa essência, por isso está tudo certo. Portanto, ao dizer aquele fulano, aquela fulana é maldito, ou maldita, a gente estamos a enviar de uma certa forma involuntária a tal má energia para essa pessoa e não ajudamos, estamos a desejar isso à pessoa, a estagnar a pessoa, pronto, é o que eu queria dizer. E quando dizemos, quando tu dizes aqui, maldito mundo que te colocou no meu caminho, quando dizemos maldito mundo que colocou tal pessoa em meu caminho, estamos a atrair o mal para nós, é o que eu estava a querer dizer há bocadinho. No entanto, o universo colocou aquela pessoa no nosso caminho por algum motivo, não é? Então, colocou-me ou por um bom motivo, por exemplo, para me ajudar a evoluir, a crescer, ou para resolver um problema, ou porque a pessoa é ideal para mim, é a tal pessoa que é ideal para mim, ou para ficar comigo, ou seja, para o lado positivo, ou então para o lado negativo, não é? Ou então colocou a pessoa no meu caminho para me dar algum livramento, também pode ter sido, para o lado bom ou para o lado mau. Isto é sempre para as duas vertentes. Ou então simplesmente para me dar uma lição de vida, como estavas a dizer, a gente se tiver uma lição de vida, lá está. Ou para ficar, ou para sair da nossa vida de vez. Falamos nisso agora há bocadinho. Portanto, quando a gente começa a dizer maldito, não sei quem, maldito, a gente não sabe. A gente não sabe se aquele vem por bem ou se vem por mal, lá está, e pode vir por esses motivos todos e por outros, não é? Eu quero dizer que esta mulher culpa tudo, ela culpa o mundo, ela culpa o amor, ela culpa o corpo, ela culpa a dor, como dizes ali. Essa pessoa diz que és azar, és pecado, não é? Então ela diz, és azar. É outra palavra, peço imensa desculpa, que eu não gosto de pronunciar e não pronuncio. Então o que é que eu faço? Eu dou a volta a isto. Eu uso de uma forma com a intenção do inverso, no lado positivo. Então, no lugar de dizer azar, eu uso a palavra oposta, que é sorte, e coloco atrás um muito ou pouca. Então, no lugar de dizer eu tive muito azar, eu tive pouca sorte. Então, sempre o pouca sorte. Para não estar sempre a repetir. Porquê? Porque essa palavra também vai buscar, suga aquela energia que a gente não quer e parece que fica ali sempre. Eu vou ter sempre aquela palavra ali a acompanhar-me em tudo, em todas as áreas.
Não sei se me fiz entender, mas isso vai buscar sempre um bocadinho. Por isso é que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente diz. E quando ela está a dizer que a pessoa é pouca sorte, para não dizer a palavra, é pecado, é perfume entranhado na pele, quer dizer que não sai da pele, está ali estagnada, ficou ali entranhada na pele, não sai dali. Ela acha que a pessoa não lhe faz bem, que só a prejudica e que está a consumi-la por dentro. Que a pessoa ela queria que a pessoa seria a cura, como tu dizes, não é? Que a pessoa seria a cura para a sua dor, mas era o oposto. Ela era cada vez mais dor para a sua alma. Fiz-me entender? No lugar de ser a cura, cada vez era mais dor para a alma dela, e ela queria que fosse a cura para a dor. E isso acontece connosco. Para ela a cura era maldição. A cura dela não curava, porque ela ficava com a dor na mesma. Então essa cura era maldição. Mesmo a pessoa, porque ela estava sempre maldito não sei quê, portanto era uma maldição para ela. Mesmo mesmo essa pessoa sendo desejada de uma certa forma por ela desejava essa pessoa. Mas sempre que aquela coisa, tu causas-me dor, não te quero aqui, tu és pecado. Estás aqui entranhado na minha pele, mas tu és dor para mim. Mas ela desejava na mesma, não é? E quantas vezes, por exemplo, nós próprios, a gente sentimos isso. A gente sente que algo ou alguém que nos consome por dentro. Quantas vezes a gente sente que aquela pessoa ou alguma coisa está-nos a consumir por dentro e a gente fica com aquela dor interior. A gente falou no conto anterior de desapego e a gente está a falar claramente em apego. E apego tóxico, não é? É a minha nota. Por exemplo, nós queremos cura e só temos a dor. Porque a gente, como eu estava a dizer, se consomos por dentro, eu quero é cura, quero procurar naquele alguém ou naquele objeto, naquela coisa, eu quero cura. E aquilo que traz-me é dor. Portanto, nós também sentimos isso na pele. Por exemplo, queremos e não queremos. A gente ao mesmo tempo, a gente quer, ela diz, eu quero-te, mas não te quero. Não é? Nós queremos e não queremos. Ao mesmo tempo, então, culpamos tudo ao nosso redor, digamos assim, tudo ao nosso redor a gente culpa por tudo, para servir de justificativa dos nossos... para servir de justificativa e, por exemplo, e solução para quê? Para os nossos problemas, para os nossos erros e também para os nossos sentimentos. Muito bem, muito obrigada, Alzira. Aida. Bem, eu fiz outra interpretação, portanto isto... Mas ainda bem, fiz outra interpretação diferente. A Alzira quis pegar muito na questão do peso das palavras, da energia das palavras. Eu fui na energia das palavras. É por isso que eu estou a dizer. Tu podes ver tudo diferente. E ainda bem que eu quero aprender contigo. Por acaso também uso estas coisas, tenho cuidado com as palavras, já há muito tempo. Cuidado com as palavras, atrai muita energia. E eu fui sentindo isso ao longo dos tempos e comecei a realmente, eu usava essas palavras e comecei a cortá-las. No princípio elas vinham-me à boca e eu ficava irritada comigo, mas porquê que eu fui dizer outra vez? Eu, por acaso, em relação a essas palavras em específico que tu enunciaste, eu nunca tive esse cuidado. Eu tenho cuidado nunca digo não vou conseguir. Vou conseguir. Usas o positivo. Eu uso sempre, eu uso a linguagem positiva. Não há... Agora estou menos rica, mas a abundância vai vir até mim. Isto é o que eu uso muita vez. Hoje estou menos rica, mas amanhã a abundância vai vir até mim. Então, ou seja, não usas a palavra pobre, não é? Não usas a palavra pobre, já percebi. Portanto, eu se calhar até sou capaz de usar, uso essas palavras, porque não reflito sobre elas, mas agora vou começar a pesquisar mais sobre isso, mas não uso fechamentos, não gosto de portas fechadas, então é tudo com possibilidades abertas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu também não, eu estou como tu. Eu uso as palavras todas, porque às vezes a força de expressão nem é. Mas isso é o que tem, é o pensamento que a gente tem. No teu caso, usas, mas pensas que és capaz. Uso, mas sempre com a porta aberta, é isso as janelas mesmo, abertas. Mas ela vai buscar sempre algo positivo para completar. É o pensamento dela. Eu uso as coisas, mas eu também posso dizer, olha, maldita coisa, ou maldito isso, ou maldito aquilo, mas pensa, é maldita, mas eu vou conseguir passar por cima, pronto. Maldito, mas eu aprendi. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem.
Então é assim, o que eu interpretei daqui, isto é uma relação romântica que se tornou uma opção. Eu acho que não foi um amor, foi uma paixão. Uma paixão grande e arrebatadora que gerou aqui uma ambivalência, um amor-ódio, uma toxicidade. Em que ela se culpabiliza, diz aqui, maldito eu que não consigo arrancar da pele. Ou seja, está aqui uma corrente, há aqui umas amarras que a faz prender a isso. O que é concluído aqui? Isto hoje em dia acontece, aliás, hoje em dia sempre aconteceu, só que agora fala-se muito sobre isso, é que estas relações tóxicas chegam para ocupar um lugar vazio. E depois são alimentadas para ocupar sempre aquele espaço que há o vazio na vida desta mulher, há um vazio na vida dela, até que há a coragem de uma das partes de encarar a realidade, ou ele, o que é que eu faço aqui, porque eu estou com ela, mas eu estou a ocupar um lugar que não é o que eu quero ocupar na vida de uma pessoa, ou então a coragem dela, porque ela também pode ter feito alguma coisa que fez com que ele se afastasse, pode ter tido comportamentos de obsessão, normalmente uma paixão arrebatadora às vezes tem-se comportamentos de obsessão tóxicos, de um lado ou do outro, eu aqui não dá para perceber, porque depois já diz aqui que tem a tal ambivalência, amor-ódio, portanto eu não sei que parte a parte, e um dos lados toma coragem para encarar a realidade, a verdade, que anda sozinho mal acompanhado, e que o tempo é demasiado precioso para ficar preso numa relação que não tem futuro, não nos acrescenta, não nos faz evoluir, não nos eleva. Isso pronto, foi o que eu... Eu vou pegar só numa coisa que tu disseste aí e que eu acho que vai acrescentar também à tua reflexão, que é, ela diz aqui: gravito à volta do desejo de se tornar a ter. Pensava que seria escura para a minha dor, cor no cinzento dos meus dias, desejo pontual e incisivo. Ou seja, a gente está aqui a falar de uma mulher que procura um homem para, vamos imaginar, para um ato sexual, não é? Para ter sexo, para ter prazer sexual, ok? Um flerte, como diz os flerte, brasileiros. ok? Um flerte, como diz os procurar brasileiros. para satisfação carnal. Sim. E amarraste-me. E a minha alma agarrou-se à tua. E agora como é que eu saio disto? Dá aqui a sensação que ela queria procurar em alguém uma satisfação temporária, mas depois aquela questão amarrou-a. Tem aqui uma nota, porque o corpo guarda mais do que as memórias. Exatamente. Aliás, o conto termina a dizer: tu és perfume a seiva na minha pele. Perfume a seiva na minha pele. É aqui outra coisa que a gente esquece, é que o coração tem neurónios. Tem muitos neurónios. Tem memórias, tem. Por isso é que cria as memórias. Esperança. E a gente quando vai buscar certas memórias, certas coisas, toca aqui. E é só pensar, uma mulher que vai procurar um homem para uma satisfação pontual, incisiva, pá, estou triste, estou-me a sentir mal, pá, deixa-me fazer aqui um engate. Talvez faz um engate, tem uma relação com um homem e pensa que aquilo era só aquilo e depois fica sempre a pensar naquilo, fica sempre a querer repetir aquele processo. Mas aquela diz, para que é que entraste no meu caminho? Exatamente. Paulo. Olha, como a Ádia falou, a ambivalência dos sentimentos é que está aqui muito presente. E depois eu achei aqui uma coisa curiosa no texto, que é o tu. A palavra tu é uma presença constante e invasiva até, eu até acho o conto assim meio poético. É invasiva, afeta o corpo, afeta a mente, tu a que fazes, tu a que fizeste. E ela usa muito já é o tu. É tu a que fazes, tu a que fizeste, tu a que me prendes, tu a que me deixaste, tu a que... E depois é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, que é o amor, que muitas vezes é vício, muitas vezes é maldição, muitas vezes só chateia, muitas vezes é muito bom. E acho que o amor, quando se torna vício, mas ao mesmo tempo maldição, que é a ambivalência dos sentimentos, é muito prejudicial. Acho que e depois acho que a gente não consegue separar as duas coisas. A gente tenta juntar tudo, que é tal, como tu estavas a dizer, que, para ocupar o espaço que a gente tem, e a gente junta tudo, mas a gente não consegue separar nada. A gente junta e muitas vezes o amor daquela maneira que é belo, porque se não for daquela maneira não é completo. Acho que cada pessoa varia por cada pessoa, há pessoas que são mais... E depois está a tal coisa do apego e do desapego também, que é o cheiro entranhado na pele, e a gente não se consegue desapegar muitas vezes das coisas que
que é nas memórias que a gente tem, nas memórias corporais, nem sequer nas memórias de coração. E é uma coisa muito ambivalência de sentimentos. Eu às vezes quero explicar e ainda consigo explicar, porque acho que todas as pessoas têm a sua maneira de lidar com as situações e com a maneira de se libertar. Acho que é um bocado difícil. Se falar por mim, como a Alzira falou por si das palavras, eu acho que eu até vou pôr isso de uma maneira mais criativa. Acho que quando a gente, ao fazer uma pergunta, acho que a gente tem criatividade quando a gente está quando um amor se torna um vício, uma maldição. Achas que a gente fica mais criativos para escrever? Eu acho que nós, na dor, isso no mesmo. sofrimento, somos mais criativos. Sai tudo. Por isso Muito os poetas são sofredores. Exatamente. Por exemplo, a Adele, o álbum que ela teve, que levou ao estrelato, foi de forte dor pelo facto do namorado ter terminado com ela. Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca. Portanto, a dor, mas sem dúvida, o processo criativo. A dor sai aquelas músicas maravilhosas e dá-lhe sucesso. Para qualquer artista. Pintores, A gente deseja. Por exemplo, Mozart foi um desgraçado, mas foi. Estás a ver? Obras, e até pode ser a inquietude, pode ser a questão de estarmos sempre no vernizinho muito grande interior, ou seja, é quase sempre numa ausência de plenitude. Uma saudade. Uma saudade. E isto que dá-nos aqui umas veias mais criativas. Eu falo por mim, eu escrevo. Há poemas feitos na base do amor, nestas que também são muito bonitos. Sim. Canções lindas de quem alguém está a mas também, se calhar, alguém. escrevemos mais na paixão, porque a paixão é mais cega. Sim. A paixão é menos racional. Isso mesmo. Já discutimos isso uma vez aqui, por causa do amor e a paixão. Lembras? Lembro o amor e a paixão, porque a paixão é mais cega, é mais irracional, a gente tira-se uma loucura. Não é mais aquela. A paixão fazemos a loucura, vamos à loucura. E depois entrei aqui uma coisa que é: o que é que faz a gente amar aquilo que nos destrói? O que é que faz a gente gostar de alguém sabendo que este alguém nos destrói? É o mesmo que comer muitos brigadeiros e saber que eles vão te engordar. Ok, isso mesmo. Ao pastel de nata. E eu nem sequer falo. Brigadeiro quando a desejar dias. Nem sequer falo em doces. Eu falo numa ferida que a gente tem, a gente começa a coçar e a gente coça e sabe. Até abrir o buraco. Os coças até aquele buraco abrir. E a gente cada vez gosta mais de abrir o buraco, de coçar. E é uma coisa muito. Aqui tu vais coçar e eu e a Ada vamos comer. Mas é o vício do como é que se diz? O vício do. Isso é que estás a dizer. A gente quando se vicia, mas é uma coisa interessante porque é que a gente tem sempre mas aquela. depois vem o desapego. Tu sabes que aquilo não o destrói. Há muitas pessoas que não conseguem. Há muitas pessoas que não conseguem, que cada vez coçam mais, como é que tu fazes essa analogia, cada vez coçam mais, há pessoas que não conseguem e são. E às vezes quando ficam uma relação acomodadas, acaba, não é? quando uma relação acaba, a gente às vezes não aceita e continuamos a perguntar porquê. Se o outro lado acaba connosco, continuamos a perguntar, acaba connosco, o lado mas no lugar que foi rejeitado. No lugar de perguntares porquê a ele, pergunta porquê a ti. Não, acabou. Acabou. Porque não é o mais Desapega-te, importante, deixa ir. exatamente. Não, se a outra pessoa não era feliz connosco, ou não fazia aquela pessoa feliz, ou deixa ir. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente não pode. Quando acabas um relacionamento, tu não podes ir à procura de outro para curar aquilo. Sim, Não, tens que aprender. É isso mesmo. Mas Com o amor. Não, É isso mesmo. Mas até às vezes acontece pessoas repetirem padrões. Ou seja, tive um companheiro que não foi aquilo que eu queria ou que era expectável, e num outro companheiro eu vou buscar características que são idênticas ao anterior que Ou eu é tive. porque eu gosto ou porque me deixo enganar. Porque também pode acontecer. E sim, ou porque é o padrão que eu conheço, mais uma vez zona de conforto. É isso mesmo, porque eu gosto, porque me sinto bem assim. Conheço, mas não é, já percebi que não é o ideal para mim, mas até eu conseguir sair deste ciclo, às vezes consigo, às vezes não consigo. E há pessoas que se perpetuam em relacionamentos que são de dor e que são de ferida. Eu acho que. Isso às vezes dizem assim, tu tens um dedo para escolher homens, que é uma coisa incrível, para escolher mulheres. Eu acho que há beleza na dor. Eu acho que há beleza na dor. As pessoas.
Acho que há beleza na dor, acho que as pessoas... Não, há crescimento na dor. Há beleza na criatividade e na produção. Não, eu acho que as pessoas às vezes sentem beleza na dor. Há pessoas que gostam daquela... Sim. Gostam daquela dor, gostam daquela... Assim, o que eu conheço em relação à dor, e também vou falar de forma muito leiga, o que eu conheço em relação a, por exemplo, pessoas que se auto-infligem dor, as pessoas que se cortam, as pessoas que se magoam a si próprias, é porque a dor externa do corpo é para, num período momentâneo, abafar a dor interior. Exatamente, contrabalançar. É isso, ou seja, mesmo, como a cortar esta dor, pelo menos, vai fazer enquanto eu me concentro nesta dor, eu não sinto esta que está dentro de mim. Ter uma dor prolongada no tempo, porque se vê beleza nela, eu ia para o campo das patologias. Isso é uma coisa meio complicada. Eu ia para o campo das patologias, porque uma pessoa saudável, custa-me a acreditar que uma pessoa saudável queira viver dias de tormenta sucessivos. Uma coisa é uma tormenta pontual, acontece, eu cresci com ela, aprendi com ela, segui o meu coração, ganhei essa coragem de sair dessa situação, saio mais forte e fortalecida. Outra coisa é eu permitir-me e ter deleite, não é? Ter deleite de uma dor perpetuada. Tem que se equilibrar, tem que ser um equilíbrio muito grande. Imagina. Onde tu tens dor, tu fazes como o sapo, saltas. Saltas, exatamente. Saltas, podes Acho que isso é o desejo e a razão ficam muito. Misturam-se. Estás a falar de quê? Eu estou a falar de tudo, o desejo de estar, o desejo de falar no relacionamento. No relacionamento. Eu não estou a falar no desejo de carnal, não é nada disso. Estou a falar no desejo de. Não. Aí há as pessoas que gostam da dor. Sadomasoquismo. Não estou a falar. Mas eu não estava a pensar nisso. Estou a falar na dor do sentimento, da dor que a gente se provoca. A dor é consensual. Não, isso aí cada um faz tudo que quer. E há conjugalidades. Isso mesmo. Vou falar mesmo na dor. Dessa dor física, não é? E muitas vezes o amor traz dor física também. Traz dor física, porque se tu não te vês bem contigo mesmo e que vai-te aparecer umas dorzinhas de cabeça, vai-te aparecer umas dorzinhas aí. É isso mesmo, e traz. E muitas vezes alma muitas vezes manifesta-se no corpo. Sobe a tensão arterial. Sobe tudo. A gente às vezes fica a pensar e quando a gente tem problemas. É isso mesmo, tensão muscular. Que é muito e a gente às vezes tem problemas na nossa vida e nos nossos relacionamentos e nas nossas coisas, discussões, que a gente fica mal dispostos, e digo fisicamente, eu não digo mal disposto fisicamente o dia todo, ou com dor de cabeça, ou com mal-estar, ou com o que a gente come, não consegue fazer digestão bem feita. E é porque. Vem para aqui. E é porque a gente teve problemas de coisa. Quando a gente se liberta daquele problema, ficas bem disposto, já consegues jantar, já consegues para o pequeno almoço, já consegues dormir, é isso mesmo, já consegues dormir, que é uma coisa muito importante que a gente deve fazer. E também costumo dizer uma coisa, que é para dormir é preciso ter sono. O resto, se tens sono, consegues dormir. Eu acho interessante é que o ser humano tem uma preocupação ou alguma coisa não consegue comer, parece que a comida não entra, parece que faz um nó na garganta. Acaba o problema, já está a comer. Eu fico sem apetite, mas há pessoas que ficam com apetite extra, há pessoas que precisam, vão apaziguar a sua dor através da comida, e há pessoas que ficam sem capacidade de comer. Isso é diferente. E só quando ultrapassa o problema é que consegue comer. Eu, por exemplo, se tenho algum problema, alguma coisa, não consigo muito. Eu fico sem conseguir comer. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais ou menos ativa. Eu sou uma pessoa mais ou menos ativa. Sou ativa, mexo-me. E quando eu estou assim com algum problema, o que eu quero mesmo é estar sentado e sossegado. Pode nascer em silêncio, pode nascer, mas gosto de estar parado. O meu físico gosta de estar parado. Eu perco o apetite, mas eu detesto limpar a casa, mas eu limpo a casa. Era boa. Fico com vontade de fazer. Eu prefiro não limpar. Que nem estar preocupada. Mas quando estou assim mais ansiosa, eu preciso ocupar a minha mente. Eu preciso me ocupar. E tenho que fazer coisas. Eu depois arrumar gavetas, depois arranjar armários. Se eu estou serena, se estou tranquila, gosto de ver uma série. Eu sinceramente posso. Eu acho que me encaixa aqui mais no polo. Eu vou-me deitar e fico ali eu gosto de estar quieto. Há pessoas que falam a posição embrionária, não é? Eu gosto de estar quieto. Olha, eu sou como o Paulo, mas agora vou começar a virar como a Tânia, a limpar a casa. Mas eu não é questão de. É mais
a minha mente, o meu, eu vou pensando, até vou disposta e passo para a Aida. eu vou pensando, até vou escrevendo, até vou fazendo coisas, mas o meu corpo tem que estar quieto. Eu não, é engraçado. E isto é muito interessante porque nós todos reagimos de forma diferente a situações problema que de alguma maneira nos lançam inquietudes. É cada qual, como se costuma dizer. Mas normalmente as pessoas tentam ocupar a mente com outras coisas. E normalmente também, quando é um relacionamento que está ali ou que acabou, normalmente a gente também tenta procurar mais os homens, que é uma coisa interessante. É uma coisa que eu já me debrucei sobre isso. Quando acaba um relacionamento entre um homem e uma mulher, o homem tem sempre tendência em não fazer o luto, em procurar alguma coisa para esquecer o coisa e depois sofre mais. Que o homem é mais não. O homem é mesmo, não é mais, tenho a certeza que é. O homem procura algo para fazer, seja lá o que for. É do meu tempo, seja lá o que for. As mulheres são diferentes, não são todas, mas são. É uma coisa que eu já reparei, fazem o luto. E depois, quando partem para outro relacionamento, já vão com o luto feito. O homem não, é ao contrário. Passado 1 ano ou 2, cai em si. Muitas vezes já não dá tempo de remendar nada. E depois é que caem na desgraça, salvo seja. Mas é que caem depois o sentimento, vão buscar o sentimento. Olha, eu assim, até pode haver este... haver uma maior percentagem de homens que sejam assim, mas ainda fiz estudo nenhum e nem sou capaz de... Mas a minha percepção. E eu vou-te dizer porque é que foi. Porque com a minha idade, a gente teve ali uma fase, felizmente parou, ou infelizmente, que eu não sei, cada um é que sabe o que é que se passa na sua casa. Mas a gente teve, na minha altura, eu quando casei, houve ali muita gente da minha idade que casou. Portanto, por várias razões. Umas por amor, outras sem ser por amor, mas já que dava jeito porque tinha que estar casado para levantar dinheiro para a casa, que foi um grande problema. Na tua geração, muitos casavam para sair de casa. Para sair de casa, eu ia chegar aí, também. Mais as raparigas. Mais as raparigas, isso mesmo, que eu ia chegar aí. A minha geração agora está toda a divorciar-se. Isso é... Todos os dias eu sei de um quadro dia assim, dia mas assim, a minha geração só foi que a gente somos mais ou menos da mesma geração. Mas da mesma. Nós somos da mesma idade. Desculpa, mas ainda não é cota. Nós somos da mesma idade. Nós somos da mesma idade, mas somos da mesma idade, mas somos mais ou menos da mesma coisa, da mesma geração. Tu conheces a minha adolescência, como a gente somos mais ou menos da mesma geração. Mas de qualquer maneira, mas o que acontece foi com a minha idade, separou-se casais, pessoas que eu às vezes viam namoros de 20 anos, namoros de 10 anos, que eu digo, mas como é que isso foi possível? Tu não conheceste a tua esposa, tu não conheceste a tua namorada há muito tempo. Porque lá atrás, lá no passado, e depois eu comecei, não foi muito, eu disse uma coisa agora aqui que é muito verdade, foi eu sair de casa para procurar a liberdade. Emancipação. Sair de casa para procurar a liberdade. E depois saíram mesmo que os casa para... E depois, na nossa geração, namorava-se ali com 18, 19, 20 e aquilo era para o resto da vida. Numa cabana, vamos ser felizes para todo ou sempre. Felizes. Isso mesmo. Ok, pronto. E era aquele namorado e era só aquele. O que eu vejo que eu estava. Mas o que eu vejo. Mas é isso mesmo. Era isso. E depois ficamos um bocado só àquela estrada. Não conheceste mais nada. Não conheceste mais nada. É isso mesmo. Só. E aconteceu muito isso. E depois, quando a gente começamos a abrir-se ao mundo, casados, começamos a descobrir o mundo dos dois, as mesmas duas pessoas começaram. Quer dizer, não era bem isso. Não há mais muito para além desse. Mas distanciaram-se. E agora já tem autonomia, agora já posso até. Não podemos ter conhecido os dois em conjunto. E quando eu digo os homens procuraram lá. A gente vai ter que terminar. Chegou ao fim. Agora estamos embalados. Estamos com a embalagem. Olha, mas pessoal aí em casa, nós vamos voltar, prometemos. Todos os sábados estamos aqui. E vamos mandar assim uns beijos, uns corações lá para casa. Uns beijinhos. Tchau. E até à próxima.